A nossa aula, a partir desse momento, ela está sendo gravada, tá? Porque eu vou deixá-la disponibilizada para vocês lá no meu canal no YouTube, caso vocês tenham alguma dúvida, recorrer à explicação novamente, tá? O conteúdo dessa aula é sobre cinética química, tá? Cinética química, eu já coloquei aqui a descrição do o que é cinética química, tá? Estudo das velocidades, da velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam na reação. De acordo com o conhecimento de vocês, vocês sabem o que é uma reação química? Alguém consegue me descrever o que é uma reação química? Esse conteúdo só tem como a gente ir adiante se vocês souberem definir o que é uma reação química, nem que seja com simples palavras. Digamos que seja a transformação de uma matéria. Pronto, pode ser uma. Alguém mais? Alguém mais? Dou-lhe uma. Pessoal, antes de mais nada, qualquer dúvida vocês podem estar colocando aqui no chat, tá? Que eu estou acompanhando aqui também. Pessoal, como o Vitor falou agora, nós já sabemos o que é matéria. Vocês viram um conceito de matéria lá no primeiro ano? Que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa, né? Então, quando eu falo ocupa lugar no espaço, me refiro a volume. Então, tudo que tiver volume e tiver massa, nós chamamos de matéria, falando em conceitos químicos, tá? Então, quando você pega a matéria, a gente pode até ampliar esse conceito aqui e transformar em substâncias, tá? Substância, união de elementos químicos. Então, quando a gente pega a substância em si, toda substância ela é formada por elementos químicos. Então, o que acontece aqui quando a gente fala de reação química? A substância ela possui uma organização molecular, tá? E esses elementos que compõem as substâncias, eles vão sofrer um rearranjo, vão se reorganizar, tá? As moléculas das substâncias, elas vão se quebrar, vão juntar-se a outras substâncias, a outros elementos, desculpa, tá? E vão se transformar em novas substâncias. E quando você pega uma substância e transforma em outra, é o que a gente chama de reação química, tá bom? Então, reação química é quando você pega determinadas substâncias e transforma em outras substâncias diferentes, tá bom? Por exemplo, vocês têm aqui, a gente pega aqui a molécula de hidrogênio, né, de gás hidrogênio. Se a gente juntar essa molécula de gás hidrogênio, juntar ela à molécula de gás oxigênio, a gente forma uma molécula de H2O, que é o que a gente chama popularmente de água, né? Então, a gente tem aqui uma substância, gás hidrogênio,
a gente juntou com gás oxigênio e formamos água. Você tem aqui a junção de substâncias para transformar em outra, tá bom? Então, esse processo que tem aqui, que a gente faz para transformar uma substância em outra, é o que a gente chama de reação. Ok? Tranquilo até aqui? O conceito de reação. Qualquer coisa vocês vão me dando feedback no chat, tá? Ou por áudio. Para eu não ficar falando sozinho. Tenho medo dessas coisas. Ó, então, em relação a uma reação química, existe o conceito da velocidade da reação química, que velocidade é quanto tempo essa reação demora para acontecer, e existe o estudo dos fatores que influenciam nessa velocidade. Tipo assim, os fatores que deixam a velocidade mais rápida, mais lenta, tá? Isso aqui, essas duas coisas que estuda a cinética química. Beleza? Eu vou avançar agora aqui um slide para a gente continuar o estudo, tá? Então, aqui falando sobre a classificação das reações cinéticas. Nós temos aqui, ó, classificação em relação à velocidade. Conforme a gente já sabe, toda velocidade ela pode ser rápida ou pode ser lenta. Então, aqui os tipos de velocidade que acontece rápida em neutralização em meio aquoso, combustões. Quando eu falo aqui neutralização, pessoal, a gente vai pegar um conteúdo, a gente vai relembrar de um conteúdo que é, por exemplo, a reação de ácido e base, tá? Para ficar mais familiar para vocês, deixa eu só dar um exemplo para vocês. Existem casos das pessoas que têm, por exemplo, aquele mal-estar. Azia. Azia, alguém sabe o que é azia? Azia. Beleza. Eu vou parar de perguntar para vocês, vocês estão me respondendo. Vou só comentar aqui, explicar. Pessoal, azia é aquela sensação ruim que as pessoas sentem no estômago após uma alimentação que desceu ruim, vou dizer assim. Então, aquela sensação de queimação, queimadeira, dependendo da regionalidade, né, da região, utiliza esses nomes. Pronto, Felipe, valeu. Ó, essa queimação que acontece é exatamente por causa do ácido que tem no estômago, tá? Então, o que é que o pessoal toma para reduzir esse efeito? Alguém sabe o que é que os outros tomam, pessoas tomam para reduzir esse efeito? Sonrisal, Eno, que mais? Epocler. Pronto, Davi, beleza. Estou aqui dizendo aqui os medicamentos. Se vocês observarem, esses medicamentos, ele possuem uma substância em comum que age exatamente. Pronto, está aqui outro, omeprazol. Age com a intenção de neutralizar o ácido, tá? E geralmente, quando a pessoa está com essa sensação de azia,
neutralizar-se. Quando a pessoa está com essa sensação, quando toma esses remédios, a sensação de prazer, de passar o efeito, é instantânea. Então, aqui ó, vocês podem observar que está classificado como uma reação rápida, tá? Exatamente por conta disso que eu acabei de comentar. Combustões. Combustões, não sei se vocês sabem, se vocês lembram, combustões é apenas fogo. Observe que tudo que passa pelo fogo no instante vira cinzas, né? Por isso classificado como uma reação rápida. Outras reações lentas. Nós temos as fermentações. Nós temos formação de ferrugem. Eu não vou nem comentar aqui para vocês em relação à ferrugem, porque vocês sabem que um metal, no caso o ferro, quanto tempo ele demora para virar ferrugem, né? Então, isso aqui vocês já viram na prática que é um processo demorado, tá? No caso aqui das fermentações, a gente tem no caso, por exemplo, aquelas massas são preparadas, né? No caso aqui massas de pães, de bolos, de pizza e por aí vai. Existe um certo processo, tá? Existe um certo tempo de fermentação para que essas massas fiquem prontas para fazer o objetivo, no caso o alimento, né? Vamos aqui seguir aqui. Então já temos aqui uma classificação, tá? Quanto à velocidade em rápidas e lentas, tá bom? Deixa eu ver bem aqui uma dúvida aqui, Felipe. Como queima gasolina? Pronto, Felipe. No caso aqui em relação fogo gasolina que é queimada pelo fogo, ela é uma reação rápida, tá bom? No caso aqui, ó, combustão que eu citei, combustão de qualquer coisa é uma reação rápida, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Quanto ao mecanismo, eu me refiro à forma de acontecer a reação. A reação ela tem duas formas: elementar, quando é a reação que acontece apenas em uma etapa, tá? Que o exemplo que eu citei anteriormente pode ser usado também da água. E tem esse exemplo aqui, ó, do ácido, cadê o nome deste elemento? Iodo, o ácido iodrídico, tá? Vocês observam que isso aqui acontece diretamente, apenas uma linha aqui, ó, para formar a reação. No caso aqui, ó, das reações complexas, que é o outro caso de mecanismo, ocorrem em duas ou mais etapas. O que acontece aqui, ó? Primeira etapa, nós temos aqui esse composto, o óxido de nitrogênio, tá? Ele vai formar aqui, dióxido de nitrogênio, tá, pessoal? Esse daqui é o óxido de nitrogênio. E esse daqui é o dióxido. Como é que eu sei disso? Através do númerozinho que está aqui embaixo, ó. Esse daqui tem um 2 no oxigênio. E esse daqui existe só um. Dióxido de nitrogênio, tá? Vocês observam que nessa primeira etapa, um óxido virou dióxido. O que é que vai acontecer agora daqui para frente? Esse dióxido vai entrar em contato com oxigênio e vai virar esse outro dióxido aqui, ó, tá? Então, nós estamos transformando uma substância em outra, só que nesse caso aqui está acontecendo em duas etapas, tá? A reação final é essa de bem daqui, ó, que está aqui embaixo.
reação global. Quando a gente tem essa transformação que acontece em duas etapas, nós classificamos ela em reação complexa, tá bom? Então, nesse slide aqui, para a gente, o que é que vai ter? Para a gente saber, ó, dois tipos de reação em relação ao mecanismo, as elementares e as complexas. Ela é elementar quando ela tem uma reação direta e ela é complexa quando tem mais de uma etapa. Observem que nessas etapas sempre vai ter uma etapa que vai ser nomeada como etapa lenta, tá bom? Fiquem atentos a esses nomes, porque esse nome vai ser usado mais à frente. Vamos seguir bem aqui. Toda reação química, ela demora um certo tempo para acontecer. E esse tempo a gente pode utilizar para calcular a velocidade média de uma reação. Lembrando que velocidade é a rapidez que a reação acontece, tá bom? Como é que a gente calcula a velocidade média em uma reação? De acordo aqui com essas equações que tem aqui escrita para vocês, a gente pode utilizar várias grandezas para fazer esse cálculo, tá? A gente pode usar massa, número de mols, a gente pode utilizar volume e a gente pode utilizar concentração molar. Essa concentração molar é o que a gente mais utiliza, tá bom? Quando eu falo concentração molar, a gente deve lembrar daquela concentração que é calculada em mol por litro. Ok? O que acontece? Você tem aqui uma reação, vou pegar aquela de H2 mais O2, formando H2O. Então, ó, quando a gente tem essa reação química, a gente sempre lembra que desse lado nós temos os reagentes e do outro nós temos os produtos. O que acontece nessa situação? Quando a gente coloca todos os reagentes, toda a concentração molar, coloca aqui concentração molar, nos reagentes a concentração molar ela diminui, tá? Diminui. Deixa eu só ajeitar essa letra aqui, desse N. Para a gente compreender melhor, digamos que na reação a gente colocou aqui 18 mol por litro, reagindo aqui com oxigênio, tá? A cada momento que a reação acontece, cada segundo, esse 18 ele vai diminuindo, tá? 17, 16, a cada segundo. Esse mol por litro, essa concentração, ela vai diminuindo. Por que ela está diminuindo? Porque vai formar os produtos, tá? Então, no caso, a concentração molar dos reagentes diminui e a concentração molar dos produtos aumenta, tá bom? Concentração molar daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês isso na prática. Por enquanto, só uma parte conceitual. Ok? Então, digamos o seguinte, ó. A reação, no caso aqui da concentração dos reagentes diminui. No caso dos produtos, a concentração vai aumentando. E o motivo disso é exatamente porque a reação está acontecendo.
Qual é a equação que a gente utiliza? É exatamente essa daqui, ó. Tá bom? Então, velocidade média, a gente pode colocar Vm ΔC dividido por ΔT. No caso, em uma reação química, nós podemos utilizar essa mesma fórmula desse formato, ó. Velocidade média igual a concentração, a gente pode colocar dessa forma, ó. Delta, no caso aqui só dar o exemplo aqui com H2. Delta dividido por ΔT. A observação aqui para vocês é o seguinte: quando a gente utilizar essa simbologia com os colchetezinhos, tá? Isso aqui é um delta. Essa simbologia significa o nome não coube. Concentração, tá bom? Então a gente pode utilizar tanto nesse formato de fórmula, como a gente pode utilizar esse formato aqui, tá ok? Só uma observação. Vamos seguir aqui mais para frente. O que vocês estão vendo aí é o gráfico de uma reação química. No caso, a representação da velocidade, tá? Aqui abaixo nós temos a referência de tempo. Tá, coloca aqui. Tempo. E aqui em cima nós temos a referência de concentração. Vocês observam que tem aqui um espaçamento, ó, 0, 0. Aqui aumenta para 0,01, 0,02, 0,03. E o tempo ele vai passando de 100 em 100 segundos. Bom, estou colocando aqui segundos. O que a gente observa? Que nós temos aqui dois tipos de linha. Nós temos as linhas que estão subindo, saindo aqui do zero, ó. No caso essa verde, que é aqui o NO2. E nós temos aqui essa linha vermelha que está subindo também, que está referenciando o O2. Do outro lado nós temos essas linhas bem aqui, ó. Nós temos essa azul, que é o N2O3. E nós temos essa de bem daqui que se mantém constante. Cadê? Mentira, pessoal, estou vendo demais. Não tem não. O gráfico acima mostra como variam as concentrações do reagente N2O5 e os produtos N2O2 com o passar do tempo. Desculpa, eu estava vendo demais. E bem aqui é um 5. Tá? Tem aqui, ó. Como é que eu sei que esse gráfico azul representa reagente? Exatamente porque ele está descendo com o passar do tempo. Ó. Essa situação de estar descendo acontece porque o reagente está diminuindo, tá? Então o que é que eu faço aqui? Só para colocar naquele formato de reação. Essa que está descendo, a gente coloca no lugar dos reagentes. No caso, N2O5. Isso vai formar, essa substância vai formar os produtos que estão subindo. No caso, N2O2, NO2 somado com o O2, gás oxigênio, tá? Então, observa que nesse slide aqui, a gente transformou um gráfico em uma reação, tá? Então sempre lembra, todo reagente no gráfico ele fica descendo, porque ele está se acabando.
durante a reação. Reagente. E quem está saindo aqui do zero subindo é o que a gente chama de produto. Todo gráfico em cinética química nós vamos ter essa referência. Pessoal, qualquer coisa vocês podem perguntar, podem colocar no chat, tá? Podem ficar à vontade. Velocidade instantânea. Em uma velocidade instantânea, peraí, deixa eu só voltar bem aqui para fazer um comentário. Que eu acabei esquecendo de comentar, galera. Ó, vamos falar bem aqui do N2O5, que é o reagente. Vocês observam que cada um desses pontinhos aqui que está marcado é contado no tempo, tá? Ó, então aqui no tempo igual a zero, a concentração do reagente era igual a 0,02, tá? No tempo zero. Não vou escrever tempo zero não, que aqui o espaço está pequeno. Observa que aqui no tempo igual a 100, esse reagente já não tem mais, ó, 0,02, é um valor menor. Se a gente passar aqui para 200, diminuiu mais, ó. Se a gente for prosseguir aqui, ó, a gente vai observar que lá no tempo de 400 segundos, nós vamos observar que a concentração dessa substância reduziu a metade, tá? Então, no tempo aqui 0,01, aqui foi em 100 segundos. Como é que eu vou colocar isso aqui para não ficar tão... T1, T2. Se a gente prosseguir aqui e continuar descendo, ó, a gente vai observar que cada valor vai diminuindo, tá bom? Não estou escrevendo os demais, porque os demais aqui a gente tem que ir aproximando, tá bom? Porque, ó, os valores aqui nós vamos colocar aproximados. O que eu quero que vocês compreendam é que a cada tempo aqui a gente vai observar que esses valores vão diminuindo e tem como a gente colocar em uma tabela, tá? Quando eu falo de produtos, vai acontecer a mesma coisa. No caso aqui do N2, a gente vai observar que aqui no 100 ele tem esse valor aqui que é abaixo de 0,1. Aqui no 200 ele vai estar aqui acima de 0,1. Lá no 400 nós vamos ter algo próximo de 0,2, tá? Se a gente fizer com o O2, a gente vai fazer a mesma relação, tá? Então é possível a gente montar uma tabela através desse gráfico. Para que serve a tabela? Para a gente observar os valores e poder calcular a velocidade de uma reação, tá? Nesse caso aqui, a gente anotamos aqui a velocidade no T1, que é bem aqui no NO2, T1, e nós anotamos bem aqui o T2. Quando a gente vai calcular a velocidade, o que a gente pode fazer aqui, ó? Só para a gente já ter uma breve noção. Velocidade média é a variação da concentração. Nós temos aqui, ó, a concentração no T igual a 2 de 0,1. Então a gente pega aqui 0,1, desculpa, e subtrai do valor lá de onde a gente iniciou, que é o 0,02. Em relação ao tempo, o tempo onde a gente parou é 400 e onde a gente iniciou é no 0. Então, quando a gente vai calcular a velocidade média, é só fazer essa relação. No caso aqui, 0,01 menos 0,2 é um valor negativo, porque está diminuindo, é claro. 0,1 e divide por 400.
o resultado dessa divisão vai ser a velocidade média do NO2, ok? Deixa eu só ver aqui, a velocidade 0,01. Fazendo essa divisãozinha aqui, galera, dá... O que vocês estão vendo aqui é apenas um processo rápido, tá? Quem já conhece. Esse formato aqui de cálculo, viu? Quem não conhece, eu posso explicar em outro momento como é que faz isso. Se vocês tiverem uma calculadora aí, vocês vão encontrar algo próximo de 0, deixa eu só ver aqui se eu não estou trocando as informações. Nesse mesmo tempo que eu estou aqui, vocês podem ir fazendo esse cálculo também, tá bom? Esse valor aqui, a gente passa 0 para frente, então fica 2,5, 0, 0. Pronto, esse valor aqui dá mais ou menos, tem a questão da potência, a velocidade negativa, então fica, pera aí pessoal, só bugou aqui um pouquinho, peço desculpas. Dois vírgula 5 vezes 10 elevado a menos 5, tá? No caso aqui é concentração mol por litro vezes segundo. Pessoal, a forma de cálculo é mais ou menos essa daqui a ser feita, tá? Porém, eu peço desculpas a vocês porque eu acabei colocando aqui, avançando no cálculo que é para a gente ver lá na frente, tá? Não era para ter visto agora não. Por isso que eu acredito que vocês ficaram um pouco sem entender. Isso aqui foi uma conta que eu estava fazendo um pouco de cabeça, tá? Acabei me perdendo aqui, deixa eu apagar aqui para não confundir. Então depois dessa divisão aí a gente anota o valor, aí chega na nossa resposta final, tá? Vamos só seguir aqui para frente aqui para a gente continuar. Bem aqui nessa questão, nós temos um negócio chamado de velocidade instantânea, tá? O que é a velocidade instantânea? É a velocidade exatamente no instante que você quer, que você está, tá bom? Só aceitar bem aqui. O que eu ia puxar no gráfico aqui para vocês verem era exatamente isso, ó. A velocidade média é a velocidade total de um ponto a outro que você quer saber, e a velocidade instantânea é a velocidade em cada um dos pontos, tá? Então, quando você descobre a velocidade em cada um dos pontos, nós estamos falando de velocidade instantânea. Então, nesse caso aqui, representa a variação da quantidade de um reagente ou produto.
num determinado instante, ok? Vamos seguir. O que a gente tem aqui? Essa velocidade instantânea, ela foi criada, pesquisada, estudada por esses dois rapazes aqui, tá? Na época, rapazes. Velocidade instantânea de uma reação é obtida através de uma expressão matemática, conhecida como lei da ação das massas ou lei cinética, proposta por Gutenberg e Ward em 1876. Tá bom? Como essa lei cinética, nós vamos estar usando o nome de lei cinética. Cada reação tem a sua lei, tá bom? É variante de reação para reação. O que a gente vai pegar, que a gente vai aprender, é a forma de fazer essa reação. Por exemplo, nós temos aqui uma reação, para uma reação genérica. Eu estou falando aqui a reação genérica porque a gente está utilizando as letras A, B, X, Y. Isso aqui vai variar de acordo com os elementos. Toda reação química, toda reação química tem as substâncias e na frente da substância possui um número, tá? Esse número que eu vou estar chamando aqui de coeficientes, tá bom? Esse Azinho aqui, ó, esse Bzinho aqui, esse X e esse Y é o que nós vamos estar chamando de coeficientes, tá? Essas letras maiúsculas estão representando os elementos, as substâncias químicas que vão estar sendo usadas. Então, como é que a gente calcula a velocidade instantânea? Nesse momento aqui, o que vocês vão aprender não é calcular em si a velocidade instantânea, é escrever a lei cinética, tá? Essa lei cinética, a gente sempre vai estar utilizando a letra K, que a letra K, ó, representa a constante de velocidade, tá? Que pode variar de acordo com o meio onde a reação está acontecendo. A gente vai colocar aqui, ó, multiplicado pela entre colchetes, a gente vai colocar a substância A, nesse caso, tá bom? Aqui em cima a gente vai colocar um expoente, bem aqui eu coloquei alfa, ó, ordens ou graus. Nós vamos estar utilizando aqui nesse espaço exatamente o número dos coeficientes. No caso aqui, Zé Vitor, eu vou deixar disponível para vocês, tá? Esse slide. Então, vamos bem aqui fazer um comentário, ó, sobre aquela H2 que a gente viu há poucos instantes, mais I2. Pessoal, esse verde aqui está dando para vocês verem, bacana. Tá sim, tá tranquilo. Pronto. Então vamos seguir aqui, ó. Quando a gente vai escrever, vou escrever aqui para essa reação aqui, essa lei cinética, tá bom? Como é que a gente vai fazer nesse caso, a lei cinética? Vocês vão observar que aqui na frente do H2 não tem nada, mas em química a gente sabe que aqui na frente existe o número 1, tá? Afinal, é uma molécula de H2. A mesma coisa acontece aqui na frente do I2, tá? Então, quando você vai escrever lei cinética, você vai escrever apenas para os reagentes. Primeira observação aqui para fazer para vocês. Só para os reagentes é que eu escrevo uma lei cinética. No caso, ó, observa aqui, a gente vai ter que escrever V igual a K. Isso aqui praticamente é padrão para nós, tá? V igual a K. E vou colocar a concentração do primeiro reagente, que no caso é o H2. Escrevo H2. Aqui em cima é para ter o número que está na frente do H2. No caso é o número 1. Esse número 1, ele é opcional, você escrever ou não, tá bom? Quando eu digo opcional é porque tanto faz. E vou colocar aqui, ó, como tem outro
outra substância, eu vou colocar vezes a concentração de I2. Lá em cima fica quem? O número que está aqui na frente, que no caso é o 1. Depois de você fazer isso aqui, nós acabamos de fazer o que a gente chama de lei cinética. Observem que eu acabei de dizer que essa lei cinética, cada reação tem a sua, vai variando de reação para reação. Nesse caso aqui, vocês observaram que aqui eu coloco as substâncias que tem na reação. Então, essa lei cinética é apenas dessa. Se eu fosse fazer aqui a do H2, já balanceado, ó, mais O2, formando 2H2O, se eu fosse fazer essa, isso aqui já ia ficar diferente, tá? Quando eu falo balanceada, eu quero dizer que a quantidade de elementos do lado dos reagentes é a mesma quantidade do lado dos produtos, tá? Vocês podem observar aqui, ó, que o hidrogênio, vocês têm aqui 2 vezes 2, são 4 hidrogênios. Do outro lado, também 4 hidrogênios. Nós temos 2 oxigênios. Do outro lado, 2 oxigênios. Esses 2 multiplicam, tá? Aqui embaixo tem 1, ó. 2 vezes 1, 2. E aqui, 2 vezes 2, 4. Então, como a gente escreve só para os reagentes, no caso da água aqui, você vai observar esses reagentes, tá? E observa o que? Se a gente for fazer aqui no caso da água, velocidade média, velocidade instantânea, desculpa, igual a K, concentração do primeiro reagente, H2, entre colchetes. O númerozinho que fica lá em cima é o número que está aqui na frente, no caso o 2. Multiplicado por quem? A outra substância. A gente coloca concentração de O2. E aqui na frente, quem é? Aqui em cima, desculpa. Como não tem nada aqui na frente do O2, à esquerda aqui do O2, aqui era para ter 1, mas ele não é obrigatório, então a gente coloca só número 1, tá? Então, outra lei cinética. Observem que ela é totalmente diferente da primeira que a gente fez. Lei cinética. Bom? Então, trazendo para vocês o que? Lei cinética é a mesma coisa de velocidade instantânea que a gente vai estar utilizando, tá? E velocidade média, a gente utiliza aquele cálculozinho que a gente viu há poucos instantes. Ok? Até aqui? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, nossa aula começou 1h30, não foi? Pelas contagens aqui que eu estou vendo, vocês estarão iniciando a segunda aula nesse momento. 1h30 até as... Deixa eu conferir aqui para ver se eu não estou passando do tempo de vocês, que senão vocês já estão atrasados para a próxima aula. Oi? Até as 12h20. 12h20? Pronto, então até agora mesmo. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Ainda tinha alguns slides aqui até passar uma atividade. Como não deu tempo, eu vou continuar a partir daqui na próxima aula, tá bom? O que vocês vão fazer agora antes de sair da aula? Escrever o nome de vocês aqui no chat, o nome completo para fazer a frequência, tá? Enquanto vocês escrevem, depois que vocês terminarem de escrever, vocês já estão liberados, tá? E a gente se vê na próxima aula. Satisfação em estar com vocês nesta tarde. E bye, bye. Bye, bye.
A hora da merenda agora, professor. Não, não tem merenda não, agora é tarde. Acabou a merenda. Está. Acabou a Ah, merenda. Dá pra assistir aula de boca cheia, viu? dá, comendo mesmo, ó. Eu vai dormir que eu tô com sono. Eu tô dando aula com sono. Mas era o seu falando aí, eu fechando um olho e o outro aberto, ó. É, não aprenda não, pra você ver. Você estiver contando carneirinho na hora da aula, viu? Não, tô aprendendo. Ah, Próximo tudo. pronto, tá certo. Tô de olho. Professor Janês, que saudade das suas aulas. Oi, eu tô com saudade de todos vocês. O Janês não tá lembrado de mim, Por que que eu não tô lembrado de você? Explique. porque eu não estudo nessa sala aí, eu estudo no segundo A. Aí eu tô, por enquanto aí nessa sala de vocês, né? Você estuda no segundo A, Dona Kailane, que fez o primeiro ano C ano passado. Foi, Você... é eu mesma. Eu não lembro, viu? Eu lembro. Aham. Lembra? Tá pensando que me Foi, trola, mas. é? Ah, Ei, pois pensei seja que tava bem-vindo ao lembrando, grupo, não. viu? Obrigada. Mas é só por enquanto mesmo, na quarentena, sabe? Que eu fiquei na sala. Ah, eu entendo. Probleminhas, né? Pois é. De horário. Pois tá bom então. Pois, Isso. pois até Pois tá, mais. tchau. Tchau, tchau. 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 Morena faceira do cabelo.